Olá, queridos, tudo bom? Estamos nós aqui em mais uma aula de redação. Infelizmente não está sendo possível que a gente se reúna, né, nas escolas, então por isso as aulas estão sendo por vídeo, ok? Eu já enviei para vocês na semana passada uma aula falando sobre texto narrativo. Falei bastante com vocês a respeito das características, sobre o narrador, o personagem, falei sobre o enredo, falei também sobre os 3 tipos de discurso, que também é muito importante no texto narrativo, ok? E hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de texto, ok? Recapitulando que texto é a manifestação da linguagem para transmitir uma informação, ok? E hoje nós vamos falar sobre o texto descritivo. Qual é a função do texto descritivo? O texto descritivo, ele tem a responsabilidade de caracterizar as coisas, de fazer com que o leitor, ele perceba, ele visualize exatamente aquilo que está sendo descrito, ok? Ou seja, é necessário que o escritor ele tenha o cuidado de quê? De ser bem detalhista na sua descrição. Ele conte com detalhes o que ele está querendo expor para o leitor, beleza? Aqui eu coloquei tipos de descrição. Podemos descrever objetos, super simples. Vou dar um exemplo aqui. Essa caneta, ela tem a tampa azul, tem um pouco de branco também, tem algumas coisas escritas na caneta. É uma caneta, é um piloto, na verdade, de escrever no quadro. Eu fiz uma descrição de um objeto meu, beleza? Podemos descrever também seres humanos. Vou dar um exemplo. Ela é bonita, tem cabelos compridos, cheios, eles são castanhos, ela tem uma pele de seda. Então, fiz a descrição de um ser humano. Podemos descrever também paisagens. O céu estava bonito naquela manhã, algumas nuvens. Eu estou descrevendo uma paisagem para vocês. Deu para ser clara essa questão de descrever alguma coisa? Beleza. Agora eu vou falar com vocês sobre as características do texto descritivo. Diferente do texto narrativo, o texto descritivo ele tem apenas duas características que são muito importantes, ok? E quais são? A adjetivação. Como que funciona a adjetivação? Quando você vai descrever, seja um objeto, seja uma pessoa, seja o que for, você precisa colocar adjetivos, porque o adjetivo é uma característica de alguma coisa, não é? Então você precisa usar muitos adjetivos no texto descritivo, ou seja, adjetivação. São adjetivos em excesso, entendeu? Existe também uma característica que é o detalhamento. Como que é o detalhamento? É você contar é você descrever, melhor dizendo, com detalhes, muitos detalhes, para que para o leitor seja possível ela imaginar, ela ver aquela cena, ela ver aquela imagem, ela imaginar, no caso a pessoa está sendo contado as características dela e a pessoa tem que imaginar de fato o que o escritor
está pretendendo, ok? E aí, nesse detalhamento, existe o detalhamento objetivo, que aí como seria? É você ser direta naquilo que você está querendo descrever. É você ser objetivo. Você não pode deixar com que o seu sentimento, com que o seu estado emocional, ele entre nesse detalhamento, beleza? Essa caneta, ela tem uma tampa azul, ela é branquinha. Assim, eu tô descrevendo a caneta, independente do que ela represente para mim ou não. Mas também existe o detalhamento subjetivo. O subjetivo, eu já posso deixar com que o meu estado emocional interfira. Beleza? Essa caneta é minha caneta favorita. Ela tem uma tampa azul, ela é branquinha, ela tem umas coisas aqui escritas. Eu gosto dela porque eu percebo que quando eu tô escrevendo, as palavras elas fluem melhor, minha letra fica mais legível. Deu para perceber? Eu já tô interferindo aquilo que eu sinto por ela nesse detalhamento, ok? Deu para você perceber a diferença do objetivo e do subjetivo? Ok. Recapitulando, podemos descrever objetos, seres humanos, paisagens, as características, adjetivação, detalhamento, ok? E uma outra questão muito importante é o seguinte: por que eu escolhi o descritivo para falar depois do texto narrativo? Não foi por acaso. Dentro de um texto, dentro de um livro, uma leitura, é possível que tenha características de um texto narrativo e características do texto descritivo. E aí, essa leitura é o quê? É uma narrativa ou é uma descrição? Você vai prestar atenção nas características dessa leitura e dizer para mim qual que prevalece. Entendeu? Ou seja, dentro de uma narrativa pode haver trechos descritivos. Pode ter momentos em que o escritor vai descrever alguma coisa, mas não significa que aquela leitura deixou de ser uma narrativa. Entenderam? Assim nós encerramos a nossa aula. Hoje foi mais rápido porque o texto descritivo, de fato, ele é mais simples, mas não é porque ele é mais simples que não precisa de atenção, que não merece a nossa dedicação para estudar. Beleza? Até a próxima!